E aí, gente, bom dia! Mais uma live começando. Gente, eu tô super curiosa para saber o que está rolando no universo no mês de junho. O que será que vai rolar? Porque eu quero ir de acordo com o universo fluir, mas eu não estou só. E para falar um pouquinho mais sobre o universo, eu convido. Vou fazer toda uma apresentação porque ela gosta, gente. Ela é uma parte dela leonina. Ela, astróloga maravilhosa, super conectada com os cosmos. Ela, Viviane Baldassi, pra vocês. Olha, eu falei na live passada que eu só faço essa live porque tem essa apresentação. Só, é o leão dela que tá atuando. Né? Bom dia. E hoje a gente combinou de palheta. Eu adorei sem isso. sem combinar. Mas sabe o que é isso? Nós estamos na esperança de um mês melhor, assim, né? De um ano que vai começar a ficar bom. Ah, vai? Vai? Vai! A gente é que faz também, né? Olha, gente, eu já cheguei à conclusão do seguinte. Diga. 2026, a gente... Entendeu? A gente só aceita. Só aceita. Aceita. Cada dia de uma vez, cada dia é um dia. Todo dia é um flash. Todo dia, acho que tem um grande aprendizado em 2026, que é, literalmente, todo dia é um novo dia. Que não dá pra você fazer um plano muito assim, porque você não sabe o que vai acontecer nesse intermédio, Então, não é? mas isso eu acho que traz muito a gente. Vive o agora. Para de tentar controlar tudo, só louca, que você não vai conseguir, né? E é isso, pra gente poder viver o agora, porque o futuro só a Deus pertence, né? É isso. É isso. Viviane, está preparada para o mês de junho? Lógico que não, né? A única coisa boa é que junho tem festa junina, né, gente? Assim, as noites são lindas, Ah. a gente tem noites mais longas, o inverno vai chegar aqui no Brasil, então aqui a gente finge que tem inverno aqui no Rio de Janeiro. Ó, pra quem tá chegando agora, nunca assistiu essa live, aqui é uma junção de autoconhecimento com espiritualidade e um pouco de doideira, né? Porque a vida é assim. E aí, de vez em quando, ainda rola um café. Hoje tá rolando um café mesmo com a astrologia. Fazia um tempo que não tinha café, gente. Ela vinha aqui e eu não tinha capacidade de fazer um café pra essa menina. Mas hoje ela chegou pedinte. Ela falou, Um cafezinho. absurdo. Na próxima, eu vou trazer o meu café. Tá bom, Viviane? Tá bom, combinado. Gratiluz. Gente, E aí, gente? Como foi maio? Essa é a nossa pergunta, assim. Por aqui em casa, Tá sendo, né? Maio é um mês pra entrar pra história da minha vida, mas tá tudo bem, assim. Foi um mês pra ser superado, vivido. Na minha linha de tempo, teve uma lacuna aí de uns 15 dias que eu fiquei... Que dia é hoje? Estamos aonde? Que dia hoje? Né? Meu nome é qual? Meu nome é Viviane, né? E sabe que teve isso? A moça perguntou seu nome. Direto. Meu ou seu? O seu, eu falei, sim, Viviane. Deixa eu perguntar pra minha filha qual o meu nome. Eu não sei como é que tá pra vocês, assim, eu sempre tenho um termômetro por conta de atendimento, né? Então a gente vai tendo o termômetro de como as pessoas estão recebendo aquela energia de acordo com o que as pessoas vão me trazendo. E todo mundo tá assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Assim, as vidas dando umas reviravoltas. Eu ouvi muito essa palavra, assim, essa semana eu fiquei uma semana sem trabalhar e semana passada eu voltei devagar e essa semana, né, já veio, graças a Deus, no frenesi que eu curto e eu gosto. Capricorniana. Então assim, é onde eu fico feliz, né? E teve duas situações de pessoas que falaram assim, Vivi, tava tudo normal. A minha vida tava na ordem, estava equilibrada. bem virginiana e de repente uma reviravolta. E aí essa palavra reviravolta, não sei se vocês vão lembrar, mas na live passada a gente falou bastante sobre isso. Não era a entrada do Porque era a entrada do Urano, Urano, né, em Gêmeos, e que ele apresenta muitas reviravoltas, ele é provocador nesse sentido, ele é aquele que a gente não entende muito aonde ele vai atuar, tipo um terremoto, né, e que de repente do nada a Terra treme e as coisas tremem, assim, inesperadamente, isso é uma palavra. Então, especialmente para os geminianos, né, de uma forma muito direta, principalmente quem faz aniversário ali nos primeiros dias do signo de Gêmeos, que acabou de entrar no ar, né? Então a gente ainda tá... O pessoal de Gêmeos
que a gente chama de primeiro decanato, que é do 0 até 9 graus de Gêmeos, que são os primeiros dias ali, os primeiros 10 dias mais ou menos. Essa galera ainda tá pegando o aniversário com esse Urano muito forte em cima deles, né? Então, literalmente, é uma chamada de, ó, a vida não vai ficar como ela tava. E, claro, né, tem outras coisas também que vão pegando ali no mapa das pessoas, mas a nossa ideia é sempre falar de uma forma geral. Ele tá provocando um jeito diferente. Eu achei engraçado, porque eu não sei se vocês notaram, eu não sei nem falar o que é o nome, mas o Instagram tá com uma coisa nova, você viu? Daquele. Que você uma tira curtinha, foto. né? Tipo, tem um nome ali que eu não vou lembrar agora, que eu tô é tipo achando uma o máximo, curtinha. que você vê que as pessoas estão sendo pegas tipo, desprevenidas, que elas ainda não entenderam. Aí você vê a foto da pessoa assim. E é tipo um stories, mas uma coisa bem mais rapidinha, assim, né? E eu falei, bom, já tinha que inovar, né? O Urano chegou em Gêmeos, as plataformas estão todas se mexendo, aí as redes sociais, para entender o que vem. É muito interessante. Então a gente está nesse momento, num contexto mundial, continuamos estranhos, né? De sobreaviso, assim, aquela coisa de a gente vai acostumando com aquilo que a gente não tem que se acostumar, né? A gente se acostuma com a guerra, a gente se acostuma com as faltas de bom senso do mundo, dos governantes. Mas a gente tá... Isso, e nem só isso, né? Você vê a divulgação também de alienígenas. Ainda tem isso, né? Ainda tem esse rolê. É verdade, ainda teve isso, de ser né? divulgado dessa forma. Eu até, quando o meu filho me falou, eu falei, não, isso é fake news. Aí ele falou, não, mãe, é sério mesmo, assim, né? O presidente dos Estados Unidos falou. Aí eu falei... Então tá bom, né? Mas ele também, a gente fica... Mas você vê que cada vez mais... Mas tem a ver com o tema, né, gente? Assim, Urano, ele fala de tudo que é fora da nossa dimensão. Ele fala literalmente do futuro, de outras galáxias, né? De outros planetas. Ele é aquariano. E aí, junto desses Gêmeos, o Gêmeos é a informação, é a divulgação. Então a gente sabe que tem algo que está se aproximando muito desse lugar. E né? sabe o que eu acho muito interessante, Vivi? No mês agora de maio, justamente quando o Urano entrou em Gêmeos, que foi agora, né? Foi no final de abril, né? O último dia de abril ali, 26 de abril, acho que tem um mês. Uma coisa assim. E aí, justamente nesse período, eu sou muito ligada à frequência, gente. É o meu trabalho também. Então, faz a medição da frequência Schumann, né? No mundo, no universo e tal. Em algum momento... houve uma paralisação, eles não conseguiram detectar. Houve uma paralisação do tempo ali de frequência, onde existe a medição aqui e ficou uma lacuna em aberto que não foi medida a frequência e depois continuou. Isso ficou mais ou menos 36 horas. Ou seja, o que aconteceu nessas 36 horas? Não existe um registro. Então, eles dizem que é um reset do universo para uma nova frequência. Olha. Justamente na entrada desse do Urano em Gêmeos. Então é muito curioso se a gente for analisar um pouquinho mais profundamente sobre o universo e tudo que vem chegando pra gente, eu acredito muito que assim, nada mais será como antes. Então, às vezes, nós sentimos aí umas oscilações, gente passando mal, porque o corpo físico ele não está preparado para essa nova frequência. Né? Assim, as pessoas com muita crise de ansiedade, Muitas. Isso já vem vindo de muito tempo. Depressões, instabilidades emocionais. A parte psíquica, né, do ser humano está sendo muito alterada, assim, de todos nós, independente se a gente tem gêmeos, se a gente não tem gêmeos. E o Urano, na entrada dele em Gêmeos é regido pelo Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação, é o mega famoso, né, do Mercúrio retrógrado, que a gente conhece, porque ele rege a comunicação, as ondas de frequências cerebrais, ele fala das escritas, da palavra, né, da forma nossa de verbalizar. Então, quando o Urano entra ele vai para o signo de Gêmeos, ele mexe, ele altera essas frequências também de energia geminiana. Então, as nossas ondas cerebrais, como um todo, elas também estão sendo mexidas, né? Eu sei que o papo parece muito doido, mas para quem acredita na espiritualidade, e eu acho que quem chega até a gente, né, meio que acredita, a gente está sendo modificado, o corpo humano está sendo modificado. A gente está sofrendo uma alteração, uma mutação. Né? Então,
lógico, a nossa carcaça é antiga, a gente opera num modelo antigo, é igual televisão. Teve uma hora que as televisões de tubo saíram de ação. Deve ter ainda alguma coisa ou outra, mas muito capenga, porque as frequências não se adaptam mais a ela, né? O celular tem uma hora que o celular antigo não aguenta mais um WhatsApp, ele não sustenta mais aquilo. Então isso também está acontecendo com o nosso corpo. Sim. Mas enquanto a gente está aqui vivo, esse corpo faz de tudo para se adaptar a esse mundo de energia que está rolando. Então a gente tem falado isso há eu acho que praticamente todas as lives todas desse as lives, ano. porque é o pedido mesmo, né? E você está falando exatamente sobre essa questão da nossa carcaça, do nosso corpo físico. Se você vê esse pedido que a gente vem sendo solicitado para cuidar mais do nosso corpo e da nossa saúde. E do nosso estado de presença, exatamente. Né? A mente mais leve o possível. Porque eu atendo pessoas, isso é muito interessante, de todas as religiões. De pessoas que não têm religião e pessoas que têm todas as mais diversas, inclusive as pessoas evangélicas, né? Eu atendo pessoas evangélicas. E todas as religiões, até onde eu conheço, né? Elas têm uma mesma fala dessa mudança de tempo. Dessa mudança de, que a gente vai falar frequência, mas cada um tem um termo específico dentro da sua metodologia ali, né? Da sua doutrina. Mas todo mundo está falando mais ou menos a mesma coisa. Quando você bota no tradutor, vai traduzir todo mundo igual. Que o tempo está mudando, as energias estão mudando, e aí sim tem uma batalha, né, entre a luz e a sombra, cada um vai dizer de uma forma, mas que na verdade é essa preparação de um novo tempo que já começou. Esse mês agora de junho, ele vai ter um encontro acho que é dia 9 de junho. Eu já vou confirmar que eu botei aqui escrito, para não esquecer as datas. E que é um encontro muito bonito no céu, que é quando Júpiter encontra Vênus. Todo ano isso acontece, né? E essa combinação de Júpiter e Vênus, para mim, uma vez eu li de uma astróloga muito amada brasileira, que já não está mais entre a gente, que era uma astróloga muito mística, muito espiritualizada, a dona Emma de Macheville. E ela fala muito desse encontro, né? Como sendo um portal espiritual de amor. Então, todo ano a gente tem um portal espiritual de amor. Dia 9 de junho. E esse vai ser dia 9 de junho. E aqui pra gente no Brasil é perto do Dia dos Namorados, né? Que é um dia de celebrar o amor, assim. A gente pode escolher também fazer esse dia, como em outros lugares, como uma celebração do amor. E esse portal... Ele é um portal de frequência da energia do amor, desse amor, tanto do amor da carne, mas esse amor universal. Um amor incondicional. Esse amor que te toca, sabe? Aquele lugar que você tá, às vezes, cheio de raiva, mas aí tem uma atitude, uma fala que te dá aquele... que você recolhe, né? E uma lágrima, às vezes, escorre e você tem uma compaixão. Então, eu acho... que a gente está tendo, assim, a gente vai ter esse mês de junho, essa oportunidade, né, de ter esse ato de compaixão, autocompaixão e uma compaixão para com o outro também. Essa semana que está encerrando maio, ela é uma semana tipo arremate, assim, né? Então a gente tá tendo ainda uma forte quadratura de Marte com Plutão, que são os dois mais bélicos que a gente tem no zodíaco. A quadratura é sempre aquele momento de tensão entre os dois planetas, onde eles não estão se vendo, mas as energias deles estão num duelo, né? Eles não estão se olhando, mas um está incomodando o outro. E aí botar Marte incomodado é tenso, botar Plutão incomodado é mais tenso ainda. E aí quando os dois estão juntos, é sempre aquele momento em que você... tem que respirar fundo, né? Não pode estar tão reativo, que você tem que pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude. A gente sabe que a gente tem que tomar atitude, mas às vezes essa semana não é a melhor semana para isso. Então é aquela semana que a gente tem também, porque isso fez uma função ali com a Vênus, que é esse planeta do amor, dos relacionamentos. Então é uma semana tensa para as relações. Essa que nós estamos. Essa que a gente está fechando agora. Isso.
Eu trouxe isso porque, né? Porque assim, isso está muito latente, né, Vivi, essa semana. sabe, Eu tenho assim, sentido essa gota energia d'água, assim, acho que eu não quero mais, acho que eu não vou mais tolerar isso, todos os tipos de relacionamento, desde o relacionamento amoroso, quanto um relacionamento familiar, quanto um relacionamento dentro do trabalho, com o chefe, né? Então, assim, é uma semana que a gente sente que as energias vão ficando tensas e tipo, no limite, tô no limite, tô no limite. E aí, o que isso traz pra gente? Quando eu falo, gente, é espiritualidade na prática. Quando vem essas informações astrológicas pra gente, igual a Vivi tá trazendo belíssimamente, é o quê? É pra gente refletir, porque a gente está sendo convidado a sair ou a mostrar exatamente tudo aquilo que está dentro de nós. Essa impulsividade, essa reatividade, essa raiva, as dúvidas. Só que não é o melhor momento para a gente tomar alguma decisão, porque ela pode estar sendo movida por uma emoção, né, Vivi? Sim. Então, é neste momento que você entra com essa informação para você. Se você se sentir mais dessa forma, né? Respira, se conecta com você. Peraí, deixa eu refletir um pouquinho sobre isso aqui que está me acontecendo. Não é o momento de tomar grandes decisões. E sim de você se acalmar e entender o que chega. Irreparáveis, né? Então, assim, às vezes... Exatamente. Às vezes é isso, às vezes... Eu sei que é inevitável, né? Algumas coisas. Mas se você, sabe, assim, será que é isso? Se você tem um resquíciozinho da dúvida, ou aquilo veio muito de uma forma inesperada... Calma, aquete, né? Assim, silêncio. Se escute. Espera passar um pouco essa semana. Essa semana tem muitas tensões, né? Porque a gente tá fechando um mês, parece brincadeira, mas todo fechamento é igual o fechamento de balancete, né? Assim, você tem que entregar alguma coisa. Então, você tá fechando o mês, é uma energia de fechamento. A gente tem uma lua que tá super crescendo no céu. Ontem à noite, já depois das 9, a lua entrou em Escorpião. Então a gente tem uma lua crescendo na energia de Escorpião, que é uma energia muito profunda, muito intensa, né? Onde a gente vai todo mês, a gente é convidada a olhar para a sombra, para olhar para a dor. Ai, Vivi, mas é isso? É, gente, assim, às vezes nem tudo são flores, nem tudo é dia de sol. E quando a chuva demora a chegar, a gente pede por ela, não é isso? Uhum. Então a gente precisa olhar para a nossa dor, a gente precisa olhar para os nossos incômodos, porque eles precisam sair. A gente não dá pra gente ficar uma vida inteira incomodado e aquilo não vir para fora, porque senão a gente vive uma vida inteira pela metade, e essa não é a função. Então, o céu é muito, muito gente boa. Todo mês ele fornece pra gente oportunidades e de viver experiências e energias diferentes. Então a gente pode se conectar com muitas coisas que estão acontecendo no céu. Então essa semana tem essas quadraturas, essa semana agora tá culminando com essa lua que tá super enchendo no céu. Ontem, era umas 3 e pouca da tarde, eu vi a lua já estava no céu. Olha... Podem observar hoje, umas 3 e pouca da tarde, assim, se você olhar, você já vai ver lá a lua dando o ar da graça dela, se o dia estiver claro, né? De tão forte que tá vindo isso. E lua são as emoções. E aí no domingo, a gente tem o ápice dessa lua, que é aquela luazona cheia, que é a segunda lua do mês de maio. A gente falou disso no final de abril, a gente falou no mês de maio, ele é um mês especial, porque ele tem 2 luas cheias, né? Que é onde tem a iluminação do Buda, porque tem a segunda, né? Então, nessa lua cheia agora vai ser em Sagitário. E aí o Sagitário é esse signo que rompe, que leva a gente além, que convida a gente a olhar para uma outra perspectiva, no sentido de busca uma nova direção, né? Vá além daquilo que você acha que você vai. Mas independente disso, a gente tem uma lua cheia, que é o momento do mês que a gente transborda, que a gente perde as nossas bordas e coloca o nosso emocional para fora. E todo mundo passa por isso. Podem observar. Façam essa experiência. E quando não coloca, né, acaba que é justamente até o que você estava falando, né, Vivi? Eu acho que até, assim, vou falar por mim, né? Quando eu tento sufocar essas emoções, eu só tô colocando embaixo do tapete, né? E eu sinto que o tempo todo volta ela em algum momento. E aí acaba que o novo nunca vem, porque eu não liberei. Então, quando a Vivi fala sobre isso, gente, cara, olha pra isso, deixa vir o que precisa vir, né? Coloca um pouquinho mais de cuidado, de atenção e de carinho nisso e libera, porque senão você o tempo todo, se você não...
fingir que não tá sentindo nada, não tá sentindo a incomodação, cara, o novo nunca vai vir. Nunca vai vir. Porque você não libera, é igual uma casa que tá abarrotada de coisa. Ele vem vai com mais proporção. aí te derruba. Né? Então, E aí te ataca em vários setores, e né? aí quando você não libera, ele vem e puxa seu tapete. Não, porque você falou de viver a vida pela metade. E essa não é a função mesmo. Não. Nós viemos aqui para evoluir, justamente pra gente ir até limpando mesmo. A gente fala muito dessa questão de se curar, né? De coisas. E é isso. Viemos Porque aqui para todos nós evoluir. vivemos muitas experiências o tempo inteiro, né? Desde quando a gente nasce até quando a gente falece. Então, assim, a gente tem uma vida cheia de atropelos, de conclusões, de modificações e de ações. A gente vai vivendo a nossa vida totalmente dentro dessa forma. Então, assim, a gente acumula coisas. É igual uma casa. Uma casa, ela tá linda, bonitinha e tal, mas se você não varre, se você não mantém, ela fica com um acúmulo de sujeira. Ah, mas ela tá linda. Tá, mas tá suja. Então, a gente também faz isso. Então, a gente tem uns momentos do ano, do mês, de limpeza, que convida né? a gente a limpar. E a lua cheia, ela provoca isso. Então, pensa, a gente vai fechar o mês com essa lua cheia. E a gente começa o mês de junho, na segunda-feira, dia 1º, com uma energia de uma lua cheia que começa a minguar. Então, a gente entra para o mês de junho com uma energia de ápice e de queda. Então, o mês de junho, ele é um mês que até tem uma dinâmica rápida, porque tá difícil de falar o mês que não tá sendo rápido. Nossa, em 2026, né? Assim, tá tudo a gente muito tá rápido. em 2027. A gente vai literalmente pro meio do ano, né? A gente vai fechar os primeiros 6 meses do ano, que é um excelente momento de colheita. A gente fala disso depois, mas é interessante a gente fazer esse feedback aí do que foram esses 6 primeiros meses, a metade do ano. Mas a colheita porque vem essa de Júpiter com Vênus? Não, Não. é uma colheita por conta da metade feita, sabe? Tipo, metade do percurso. Entendi. Se a gente pensar no percurso inteiro dos 12 meses, é interessante a gente fazer essa primeira etapa, assim, o que tá sendo esse ano de 26 para mim? É uma chamada mesmo nossa de consciência. E é uma coisa muito importante que a gente tá também falando muito disso, porque cada vez a gente tem que estar mais consciente, gente. Eu tenho que me lembrar o que aconteceu comigo. Eu tenho que lembrar da minha história. Eu tenho que lembrar do que foi minha semana passada. A gente tá vivendo num nível... Isso é muito louco, porque se pergunta assim, o que você comeu ontem? A pessoa nem lembra. E às vezes eu também, gente. E isso não é saudável. Isso não é saudável, porque é uma não presença, é um fazer as coisas literalmente no automático. É como se a gente fosse literalmente um robozinho. O robô não lembra. Talvez o robô lembre mais do que a gente. Bota no chat. O que né? Então, assim, o computador manda todas as fotos organizadas do tempo, da linha de tempo da nossa vida. Né? E a gente fala, meu Deus, eu nem me lembrava que eu fui nesse lugar. E o computador lembra. Então, né, assim, isso é importante que a gente faça. Então, a dinâmica desse mês de junho, ele tem algumas mudanças nele, como todos os meses, os planetas mudam. Existem 2 coisas muito legais que acontecem. Uma legal, né? Outra não necessariamente é legal. Nossa, a que gente maravilha. tem um fechamento no mês de junho, a gente tem um fechamento do Júpiter, que está em Câncer desde o ano passado. Então, o Júpiter é um planeta que convida a gente a expandir, a ir além, a olhar. Ele é o amigo do Sagitário, ele é o regente do Sagitário, que eu já falei aqui hoje. E esse Júpiter, ele vem mexendo muito com as emoções, né? Então, ele tá em Câncer, então ele mexe com as muito emoções, emocionada. com os afetos, com a casa, com a preocupação do lar, de harmonizar o meu lar, né? Tornar o meu lugar mais aconchegante, a proximidade das famílias. Ele fez essa função enquanto ele está em Câncer. Assim, vamos olhar para os laços familiares, vamos olhar para o nosso feminino, homens, mulheres, né? Assim, vamos olhar para a energia desse feminino. E agora, no finalzinho, ele já vai mudar para Leão. Então, mês que vem, a gente já não tem mais... Quando a gente for falar, a gente vai ter já saindo esse Júpiter que vai entrar em Leão. Então,
olhem para essa energia do canceriana na sua vida, né? Para os afetos, para os seus laços, como é que tá isso? Tô próxima, não tô próxima, tô dando atenção, não tô dando atenção, né? Tô me cercando de pessoas que eu quero bem, que me querem bem. Isso também é interessante da gente olhar esse mês. Das relações no geral, né? Afetivas. Afetivas. Né? E principalmente as relações de família, porque o câncer ele é o signo que fala da família, da nossa unidade, né? Do nosso núcleo. Então, tanto da nossa família de origem e para quem formou família, da sua família secundária, né? A secundária parece que é... Mas a família que você formou. Uhum. Então, todo mundo, num contexto geral, pode olhar para esse lugar também. Tá. Entendeu? Ô, Vivi, o que você acha da gente falar agora? Vamos para calendário. De falar, tipo, ó, data tal, acontece isso. Ó. Parece até aquela assim... É sobre isso? Então está aqui, gente. É isto que você quer? É simbólico. Quem olhar, nem todo mundo vai entender. Eu tô estudando com ela, gente. Eu tô aprendendo um pouquinho mais. Ó, é tudo no símbolo. Vamos lá, então, conta pra gente. Logo no dia 1º, a gente tem, isso também é muito legal, o Mercúrio, que vai entrar em Câncer. E ele vai ficar praticamente o mês inteiro em Câncer e ele vai fazer uma temporada um pouquinho maior em Câncer. Por quê? Ele vai decorrer o mês todo bonitinho ali, indo em Câncer, mexendo Mercúrio, comunicação, fala, pensamentos, interesses, né, informações. E ele vai estar nessa energia canceriana igual esse Júpiter que eu acabei de falar. Então, a gente vai conseguir falar melhor sobre os nossos afetos, sobre as nossas emoções. A gente vai encontrar formas de colocar aquilo com as melhores palavras, com palavras afetuosas. Ai, que bonitinho, Nem sempre é possível, mas ele convida a gente para esse lugar, assim. Ele fala muito de ler um livro, ler os romances, ler uma poesia. Ele traz, toda vez que ele entra em Câncer, ele lembra pra gente de uma sensibilidade na fala. Né? Isso é tão bom. Da comunicação não violenta, por exemplo, a comunicação não violenta, ela flerta com o Mercúrio em Câncer. É uma inteligência emocional. Né? De eu falar aquilo que precisa ser falado, mas de uma forma que eu não violente ninguém, nem a mim, nem ao outro. Então, esse mês todo de junho, ele tem esse lugar. Mas também, né, tudo tem as polaridades, é aquele mês que eu me dou muito com o que eu ouvi do outro. O outro falou pra mim uma coisa e eu me ressinto, sabe? Assim, fico magoada com aquela fala. Então, é bom assuntos... É tipo Mercúrio retrógrado, né? Então, assim, assuntos mais sensíveis, cara a cara, né? Assim, face a face. Não por mensagem. Não por mensagem escrita, mas às vezes então uma mensagem falada. Pra pessoa sentir a entonação da sua voz. Né? O que ela realmente quis dizer. Porque também o Júpiter em Câncer, às vezes ele se perde nas emoções e ele não fala exatamente aquilo que era pra ter falado. Porque ele é mais sensível. Rodei, mas qual é o problema? Entendeu? E assim, e aí a pessoa vai entendendo uma outra coisa. Aí sabe quando termina, fala, meu Deus do céu, eu falei o que eu não tinha que ter falado, não era bem isso que eu queria ter falado pra você. Acabei falando uma coisa que saiu. E aí, lógico, né, terapeuticamente, vamos olhar pra isso que saiu, né? Então, cuida é diferente desse Mercúrio que tá tendo, né, que a gente tá com ele no ar, que é o Mercúrio Gêmeos, que é o Mercúrio em casa. Feliz, né? Ele tá dentro da regência dele, então ele comunica, ele fala, ele expõe, ele escreve. Ele é claro, ele né? Ele é claro, ele é objetivo, né? Ele... Nem sempre, né? Foi mal. A gente olhou assim, Claro. Um gêmeo. Claro, porque o geminiano... Porque o gêmeos pode pensar que falou, mas não falou. Ele tá achando que ele falou 1000 coisas, mas ele não abriu a boca para falar, entendeu? Ele pensou. Ou ele falou. Mas ele fala, né? Então isso pode acontecer também. E aí ele muda radicalmente. Porque aí agora ele sai de uma agitação para uma coisa mais profunda, mais aguada, né? E aí... No finalzinho de junho, pra fechar junho, a gente vai ter quem? Que desde fevereiro não tá por aí. Ai, gente, adoro ele, adoro. Mercúrio retrógrado. Olha quem vem. Então, olha, e aí a gente tem sempre que prestar atenção no signo que está fazendo essa retrogradação do Mercúrio. Porque é uma revisão para o tema que ele tá trazendo. E quem então a gente fala das emoções.
E aí, no final do mês, ele vai retrogradar em Câncer. Então, ele vai continuar em Câncer. Ele vai entrar em julho em Câncer. A gente vai ter uma temporada maior desse Mercúrio em Câncer. E aí, tem alguma coisa aí, como a Gi fala, nos cosmos. Dizendo pra gente, a gente precisa olhar para o nosso emocional. A gente precisa olhar para aquilo que nos dói. A gente precisa olhar para aquilo que eu faço doer no outro. A gente precisa entender que o ser humano, ele não é pedra, ele é humano. E o humano tem vida, tem sensações, tem sentimento. O campo do sentir fica exaltado. Então, a gente entra com essa energia, olha só, a gente tem um Sol em Gêmeos, né? Que fala da comunicação, da flexibilidade, da adaptação, por exemplo, da interação. E com esse Mercúrio que rege esse Sol entrando para Câncer. Então, eu posso me flexibilizar e eu posso falar aquilo que dói. Eu posso sentir aquilo que dói, mas eu também posso comunicar ao outro que aquilo que ele me falou doeu. E aí, com ele retrógrado, eu faço toda essa revisão. Né? Então, assim, será que eu falei o que eu tinha que ter falado mesmo? Será que eu fui muito emotiva nessa situação? Entendeu? Será que realmente, assim, meu emocional falou muito mais alto? E não era com... Vida baixa. Voltou? Gente, voltou. Tava aqui pausado com a baixa conexão. Olha o Mercúrio retrógrado querendo chegar Falou antes. dele. Deixa eu só aproveitar que eu já cheguei aqui pertinho. Deixa eu ver a galera. Bom dia, gente. Tá todo mundo dando bom dia aqui, que bonitinho. Opa. Deixa eu aqui ler. Bom dia, meninas. Estão combinando hoje. Pois é, estamos na palheta. Vocês estão de azul? Então não? Nossa, estou sentindo essa semana exatamente assim. Como nós começamos a falar da live, né? Toda virada, gente, toda virada no Giraia. Júpiter com Vênus, dia 9, que lindo. Pois é, gente, já tô pensando em fazer alguma coisa legal. Voltamos, gente, o inimigo tentando sabotar a gente, mas a gente o quê? Dá trabalho pro inimigo. Então, é porque falando do Mercúrio retrógrado, né? Assim, nossa, cara, é incrível, né? Incrível. E aí a gente vai ter isso pra fechar o mês. Então, vamos cuidar da energia. Não é cuidar da energia, né? Vamos olhar para aquilo que a gente precisa falar. É o mês para pensar no nosso emocional. Você acha que nós teremos muitas conversas este mês de junho? Tem tudo para ter. Muitas DRs. Ou uma ótima oportunidade para você aprender a conversar, se comunicar. Porque assim, gente, uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é com a comunicação, né? Sim, mas tudo as pessoas acham que é uma DR, tem que ser uma discussão, né, de relacionamento. Porque não pode ser se comunicar, né? E o discutir também não precisa ser gritando, sinônimo da guerra, da gritaria. Pode ser um diálogo, né? Pode ser um diálogo. Vamos dialogar sobre a nossa relação. Isso, deixa eu expor. Mas dialogar, prefiro dialogar. Deixa eu expor, né? E você me escute, por favor, sem já querer trazer uma reatividade, me responder, não tá nem escutando o que eu tô dizendo. Eu acho isso, gente, maravilhoso, porque é uma ótima oportunidade pra gente se trabalhar. Se eu sou mais reativa, se eu não tenho paciência para esperar o outro, para conversas, né, um pouco mais longas, entender o outro, o ponto de vista do outro, né, Vivi? Muito. E aí a gente vai ter junto Olha, gente, disso... até relaxou, ó. A gente até já tá assim. A gente já tá conversando. Caraca, é muito engraçado isso. Porque dá uma afagozinho, né? Tipo assim, a gente não tem que estar aqui, a gente tá aqui, porque parece que falar aquilo que... Conversar sobre uma relação, independente da relação, parece que é sempre um momento de uma batalha, de uma briga. Eu sei, porque tem pessoas que são muito difíceis da gente conversar. Pessoas que se recusam a falar do emocional, não gostam, né? Fazem a lei do silêncio desse lugar. E aí, gente, isso, poxa... É difícil, né? É difícil pra caramba. É difícil pra pessoa e é difícil pra outra. Muitas guerras acontecem porque não há diálogo, né? Muitas guerras no mundo e muitas guerras com relações... Muitas famílias são rompidas
porque não conversaram, não se ouviram. Não se viram, porque, né, quando você olha o outro, Exatamente. você vê no olho do outro que ele tá sofrendo porque tem também. a sua dor em relação àquilo, e aí você tem a sua visão em relação àquilo, eu tenho a minha relação, E a minha existe visão. a terceira visão, né? E tem uma visão que não é minha nem sua e que a gente não sabe. Que é a nossa. Então, assim, a gente precisa de falar disso. E aí a Vênus, Gostei, achei bonitinho. ela vai, depois do Dia dos Namorados, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, Aos no dia de Santo Antônio, gente. a Vênus entra em Leão. Então ela está em Câncer, né? Então a gente também tem essa Vênus que está aí pedindo esse cuidado com os nossos afetos, essa nutrição. É uma Vênus que vem muito pensando no que me dá prazer e me nutre. A gente falou disso na live passada. E agora ela ressalta, essa força, porque ela vai para Leão. Então ela fica muito para mim, né? Ela fica muito o que é bom para mim. O que eu faço literalmente bom para mim. É um momento de encontro consigo mesmo. Um momento que eu falo, o momento leonino eu chamo do momento alto. Alto amor, alto cuidado, altos beijinhos, alto tratamento, né? Então, o que eu faço para mim, o que é confortável para mim. E é uma Vênus que ela é exuberante, ela gosta de estar com os amigos, ela gosta de se divertir, ela gosta muito da arte, ela gosta muito do sol, da beleza, ela vai olhar para o que é belo na vida, né? O dia, ela é uma Vênus muito do dia. Também pode ser boêmia, sem problema, mas ela é bom, de vez em quando é ótimo, todo mundo curte, todo mundo gosta, ser lembrado. Então essa Vênus também entra pro meio de junho, aí, depois do dia 13, com esse lugar de... Só brincando com Santo Antônio, assim... essa semana até meu filho falou isso. Mãe, tem pessoas que fazem qualquer coisa pra casar, né? Eu falei, fazem, filho, fazem qualquer coisa pra casar, pra não estarem sozinhos. E a Vênus em Leão, ela fala um pouco disso, assim, tipo assim, Santo Antônio não é qualquer pessoa. É uma pessoa que se encaixe em mim, que conecte comigo. Eu prefiro estar só do que mal acompanhada. É como se ela conversasse assim com Santo Antônio. Olha, eu prefiro me amar e ficar aqui na minha do que ter uma companhia que me destrói. Que traga com as afinidades, né? Então essa Vênus vai estar bem aí. Então, pessoal que faça seus pedidos a Santo Antônio. Santo Antônio, a galera ficou mais exigente, os filtros aumentaram. É uma parceria de alguém que vai trazer brilho para essa Vênus. Não vai apagar, ofuscar o brilho dessa Vênus, né? Nada de encosto na vida. Depois a gente tem o Marte que vai entrar em Gêmeos, porque ele tá em Touro, é um Marte mais devagarinho, ele não fica em casa no signo de Touro, ele fica meio lento. Então, a gente falou disso, que as iniciativas às vezes parece que dão uma travada, porque ele tá, a gente chama de exilado, ele não tá... É como se ele não recebesse muito essa energia do Touro. E depois ele entra para Gêmeos, que também é um Marte interessante, porque não é um Marte que gosta da briga. Então pode ser que dê uma apaziguada, assim, nas confusões, nos conflitos, porque ele é um Marte que fala, gente, vamos conversar. Calma aí, velho. Entendeu? Vamos falar, vamos dialogar. Pra quê? Pra que se matar? Não, matar não. Pra que você tá gritando? Eu tô aqui do seu lado. Vamos trazer aqui um entendimento, vamos esquecer, vamos fazer outra coisa, né? Vamos distrair um Dorme pouco que disso. passa. Como eu falo pros meus filhos, respira. Não pira. Tudo meu respira. Você já respirou? Você não tá respirando, respira. Isso vale pra você também. Muito! Tudo que a gente fala pro outro, na verdade, a gente tá falando pra gente. Exatamente, né? adoro. O outro é só um espelho que você fala, epa. Bom, acho que eu já falei. Acho que foi tudo. Tem só uma outra coisa, que, só pra gente fechar. Existe um planetoide, um asteroide, né? Que é Quiron, que é o nosso arqueiro ferido. O Quiron é um centauro da constelação de Sagitário. E o mito dele é muito interessante, porque ele se torna um grande sábio, um grande mestre. Ele vai para a caverna, ele tem um ferimento, e ele tenta de qualquer forma curar esse ferimento, ele não consegue. Só que dentro disso ele se torna um grande sabedor, né? Um grande mestre.
Porque ele estuda tudo, ele verifica tudo, ele investiga tudo para poder se curar. E nesse processo, o Kiron passa então a ser tipo um médico, um médico. Ele fala todas as línguas, ele entende de tudo. Então ele é aquela pessoa que é sempre procurada para sanar as feridas. E aí o Kiron no nosso mapa tem muitas outras interpretações. Estou sendo bem rasa na explicação dele, né? Bem rápida, bem geminiana. E ele fala sempre de um ferimento que a gente tem, assim, de algo que a gente traz. Ele é bem kármico, né? Ele fala bem das nossas entrevidas, então aquilo que eu trago como um ferimento, aquilo que me machuca, aonde eu tenho um machucado em relação àquilo. E ele tá num signo de Áries há muito tempo, e agora, depois de muito tempo em Áries, ele vai para Touro. Vai fazer uma passagem rápida, porque ele vai voltar para Áries só em 2027, eu acho que até... Fiquei na dúvida agora se 27 ou 28, acho que 27. Ele entra de vez em Touro para fazer uma longa temporada em Touro. E aí, quando quer dizer, ele vai mudar de signo depois de muito tempo em Áries. E no Áries, ele está trabalhando num contexto geral, de uma forma bem simplificada, né? Que eu estou trazendo. Ele fala muito da ferida do eu. A ferida do eu sou. Esse eu sou eu tem um ferimento com esse lugar de eu. Né, desse ímpeto de ser quem eu sou, é como se eu tivesse uma ferida, é como se eu não pudesse ser eu. E a gente está trabalhando muito essa ferida há muito tempo. E agora, quando ele vai para Touro, o Touro fala dos valores, por exemplo, né? Então, assim, dos meus valores, daquilo que é valorável para mim, aonde eu coloco aquilo que eu possuo, e fala da matéria, fala da grana, fala do dinheiro. Então, a gente pode dar 1000 explicações, e a gente vai falar disso para muito tempo, né? Mas uma coisa que me vem muito forte é essa ferida, primeiro, de olhar para aquilo que fere os meus valores e que eu, às vezes, permito que essas coisas aconteçam comigo, mesmo elas ferindo os meus valores. É como se essa temporada do Quiro em Touro, ele falasse assim, vamos deixar isso vir à tona, o que fere o seu valor? Quais são os seus valores? E o você que lembra? Te fere os seus e valores? O que te... Uhum. Né, assim, e por que você deixa situações que ferem você? Nossa, incrível. Aquilo que é valorável pra você. Se isso é um valor pra mim, por que eu deixei isso acontecer? Cara, sabe o que foi mais incrível você falando isso? Gente, eu costumo fazer live toda segunda-feira, né? E o tema foi basicamente isso. Porque eu ainda insisto em fazer coisas que não me faz bem. Então, entra nisso também. Esse, né? Que padrão é esse? Que valores... Nós temos o Quiro em Touro. Nossa geração tem Quiro em Touro. Porque ele é bem geracional, né? Fica um tempo. Então, nossa geração você vê como é que a energia já vai, né? Já vai permeando. Que isso, Viviane? Eu, 40 anos, já tô quase nos 50 anos. Eu já tô mais pra ir para o 5.0 do que... Tô bem mais longe. Tamo together. Gente, muito bem. Eu já tô indo lá. Então, esse Quiro, ele fala disso, Nossa, que sabe? interessante. E aí, dentro disso, também tem essa relação com o dinheiro, né? O dinheiro é um valor, o Touro fala da matéria, e o dinheiro é um valor da matéria. É a materialização mesmo. E que a gente não pode ignorar. Essa semana eu falei isso pra uma pessoa, eu falei assim... Não, o dinheiro, ele é o sangue que move o mundo, espiritualmente falando, assim. E é isso, gente, assim, tá, mas eu preciso me desapegar. Você vive sem dinheiro? Eu não vivo. Você vive? Não, a gente faz nada sem dinheiro. A não ser que eu entre para um convento mas mesmo assim, o convento precisa de um dinheiro para poder sustentar. Então, né, é inevitável. Então, a gente precisa se harmonizar com essa ferida. E aí, esse Quiro em Touro, ele fala dessa ferida da matéria, do dinheiro. Então, a gente vai ter que começar a olhar para esse lugar de como a gente trata e entende essa energia desse grande valor que é o mundo financeiro e o dinheiro. Fechamos com chave de ouro. Então, ou seja, gente, viu quanta coisa vai acontecer agora? É um mês, assim, ele não eu fico até receosa de falar. Eu fico até receosa de falar. Mas vamos esperar que ele não é um mês assim, porque pode não, mas né? aí, são as coisas da vida. Mas num contexto geral, esse mês de junho, ele tem umas coisas mais para uma harmonia, ou buscando uma harmonia, porque ele fala muito do sentir, né? Então, assim, ele fala muito de lembrar pra gente que somos
humanos. E humano, o que diferencia o humano de muitos outros, né, de outras qualidades, de outras hierarquias, é o sentir. É o querer comungar com o outro. Porque o ser humano tem essa necessidade dentro dele de estar com o outro, né? A gente busca o par, não é só o par amoroso, sexual. Não, a gente quer a companhia, a gente quer a outra pessoa, a gente quer ser ouvido, a gente quer escutar. Todo ser humano tem essa necessidade. Até os mais ermitões. E como nós estamos numa era muito digital, muito internet, cada coisa, né? A gente só fica ali falando... Cara, vamos aproveitar, né? Eu acho que o mês está pedindo isso. De aproveitar as relações, o presente, o contato, a troca, né? O sentir. Eu venho sentindo muito isso. Eu sou uma pessoa, gente, que embora eu poste, faço live e tudo, mas cada vez mais eu sinto a necessidade de estar na presença com as pessoas que eu gosto, para conversar, seja para trabalho, porque cada vez mais se a gente fica só ali na internet, você perde isso. Sim. Você perde essa empatia, essa troca sobre o sentir. Eu acho que a gente deixa de ser mais humano, sabe? Então eu tenho sentido aquela isso. Troca da conversa, né? Aqui, a minha turma, da risada, da bobeira. A minha turma de segunda, como a maioria mora no Rio, agora a gente tem duas que não estão morando no Rio, mas a gente sempre faz um encontro assim 2 vezes por ano, geralmente 3 vezes aqui em casa. Elas já têm aula presencial, que é uma delícia, né? E aí a gente sente essa falta, porque é a troca, é a risada, é um assunto aleatório, aí a gente come um negócio, a gente faz um lanche, entendeu? Então a aula, às vezes, ela fica... O compartilhar. Que é muito gostoso, é muito bom. Eu tenho valorizado muito isso, Vivi, eu não sei como é que vocês estão aí, gente, sentindo, né, essa energia, mas vamos aproveitar esse fechamento do mês de maio, fazer essa recapitulação, né, de como foi esse mês, o que você deixa, o que você segue, esse chamado da gente poder não tomar grandes decisões movidas por emoção, e o mês de junho que entra, né, com várias coisas acontecendo, mas eu acho que esse pedido mais das trocas sobre o sentir, vamos ter um portal do amor. Né? Mas o que é? É um convite mesmo para a gente poder se relacionar melhor com a gente, para que assim a gente possa se relacionar melhor com o outro, né? E olha, eu quero convidar vocês, gente, toda segunda-feira eu faço a live Café com Gi. É um momento da gente poder elevar a nossa energia, né? Eu costumo dizer assim, o problema não é a segunda-feira, minha gente, que todo mundo começa a segunda e fala, ai, gente, amanhã tudo de novo. Não, o problema não é a segunda-feira, o problema é a energia que você coloca nela. Então, na live, a gente costuma fazer ali a conexão com a nossa espiritualidade, elevação de frequência, alinhamento dos chakras pra gente ficar super bonitinha, para começar a semana bem, né? Porque realmente as tensões, elas estão, eu gosto muito de dizer que é a gente tentar ser um pouquinho mais de paz no caos, né? E ainda tem eu gosto também de tirar umas cartinhas para você escolher qual é o montinho, qual é a energia que vai te direcionar pra semana. Aquele recadinho, né? Do baralho cigano que a gente adora. A gente agora tá viciada, a gente faz a yoga. A gente fica olhando todas as cartas que tem lá no estúdio. Não, essa eu não quero. Não, mas a minha... Essa aqui não, eu tô querendo uma outra. Aí você escolhe qual a cartinha, né? E você se conecta com aquela energia, ela vai chegar pra você. E além de tudo, a gente ali uma conversa para expandir um pouco mais a nossa consciência sobre alguma situação pra gente colocar em prática. Diz pra nós, Vivi. Que bacana, meninas, adorei. Tá sem óculos, parabéns, Vivi? Estou sem óculos. E maravilha, vocês trazem muito aprendizado. Obrigada. Gratiluz. A gente compartilha. Eu estava falando com a Vivi, já deve ter uns 3 anos que nós fazemos esse trabalho, né, que Vivi? Começou totalmente assim, e esse ano a gente botou regradinho, Regradinho, né? A gente tá bonitinha, gente. Bonitinhos. Então, aproveitem a oportunidade, né, de fluir com o universo. Se vocês gostarem aí do nosso trabalho, curte, comenta. Ajuda a fazer com que este vídeo chegue em mais pessoas. Eu vou deixar lá na bio, vai estar na minha bio da Vivi, tá? Bom, gente, vocês sabem que a Vivi, ela faz também atendimento. Vivi, fala pra gente, o que você trabalha com... É o mapa kármico, né? Sim.
Com Fala mapa pra de mim. tudo quanto é jeito. Eu trabalho com astrologia. Só queria Então, dizer... pra gente ler um pouquinho sobre o momento, sobre a vida, entender o nosso propósito, a nossa tarefa de vida, né? Não dá pra gente caminhar sem saber pra onde a gente vai. E o mapa, ele dá essa guiança, né? Essa bússola de orientação. É fabuloso a gente entender o que a gente tá passando. É muito gostoso de você entender que você não tá enlouquecendo, né? Tem gente que fala, meu Deus, parecia que eu não sei o que tá acontecendo comigo. Então, quando eu começo a nem falar... que eu sou bipolar. a pessoa fala, meu Deus, então isso tá aí? Eu ia passar por isso? Isso é real? E eu falo, sim, isso é real, isso é o seu momento, né? Então, assim, tá tudo certo, você tá com coerência dentro do caos que você tá vivendo, você tá coerente com esse lugar. Então, isso é muito bom, olhar pra vida, escrever a vida, entendendo os pontos que foram importantes na nossa história, né? Gente, é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. Desde que eu comecei os meus estudos de autoconhecimento, já tem lá mais de 10... Eu falo 10 anos, tem tanto tempo. Já deve ter uns 15, 16 anos. Que eu já vou me perdendo no tempo. Já não é mais 10. Já não é mais 10. E aí, a astrologia veio pra mim como uma bússola, né? Onde eu sigo ela ou não, mas olha, tem dado muito mais certo. Quando eu não seguia nada disso, a vida só dava pra trás. E eu agora tô assim, toda entregue. E tá fluindo, minha energia é outra, desde que eu comecei a fluir com a astrologia, cuidar mais da minha energia, das frequências. Então eu também faço esse trabalho de frequências, né? Então se vocês quiserem aí fazer mapa com a Vivi, elevação de frequência através da radiestesia, do reiki, alinhamento de tudo que é tipo, né? Às vezes alguma coisa tá bloqueando a tua vida, minha filha Gisele chega e desbloqueia. Né? Aquele, eu devolvo a tua vida em 7 dias, mentira. Eu devolvo sua vida numa balançada. Uma balançadinha. Porque também, né, gente, tem uma parte mediúnica aqui, já manda o recadinho, a gente manda o que tiver pra trás. É isso, gente. Até mês que vem. Espero que vocês tenham um mês incrível, cheio maravilhoso. de amorosidade, cheio de amor, mas principalmente com vocês mesmos. Isso. E boas conversas. Respira, não pira, tá bom? Vai dar tudo certo. Sempre dá certo. Já deu, Vivi, obrigada. Ai, gente. É isso, minha gente. Olha, e outra coisa, a cor hoje é azul, tá? Bota a roupa azul, vai dar muito bom. Azul é a cor mais quente, né? No teu filme. Então, adorei. Gente, obrigada, viu? Um grande beijo. Ai, é isso. Maravilha.